queridos alunos, tudo bem? Sou a professora Renata Soneventi, vou fazer com vocês a correção aí das questões de processo penal da prova de escrevente do TJ São Paulo. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui as questões na tela para nós. Vamos à primeira questão aqui, depois confira aí com o teu caderno, né? Nós pegamos um caderno modelo aqui, mas dá uma olhadinha aí, vai conferindo aí com o seu caderno de provas. A primeira questão é uma questão sobre impedimento e suspeição, né? A gente sabe que sempre teremos aí uma questão de impedimento e suspeição nessa prova do TJ. Ela começa dizendo assim, as causas, letra A. As causas de impedimento e suspeição do juiz não se aplicam aos serventuários da justiça. A gente sabe que isso é mentira. Por quê? Porque nós temos o artigo 274 que fala claramente, né, que as prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários. Então, no que diz respeito à às suspeições, né, dos juízes, nós temos aí dispositivo expresso. Então, errado. A B, o que a banca fez? Ela trocou. Ela disse que impedimentos são causas relacionadas, né, são causas subjetivas e suspeição objetivas. E na verdade é exatamente o contrário, né? As causas de impedimento são causas objetivas. Então, por exemplo, a gente olha como impedimento, o juiz já foi juiz naquele processo, o juiz atuou como advogado, como membro do Ministério Público, são causas muito objetivas que a gente consegue verificar no próprio processo. Já as causas de suspeição, essas sim, elas são, né, de cunho subjetivo. Então, por exemplo, amigo, inimigo, percebe como é subjetivo a amizade, a inimizade, né? Então, o que a banca fez? Ela inverteu aí as duas situações, está errado também, certo? Então, letra B, errada. Letra C. O juiz restará impedido de atuar no processo se ele ou seu cônjuge, seus ascendentes ou descendentes estiverem respondendo por processo por fato análogo. Veja que aqui, né, eu sempre falo para os alunos, essa é a causa de suspeição mais reincidente em prova, é a causa de suspeição do CAD, né, cônjuge, ascendente e descendente. Mas veja, é uma causa de suspeição e não de impedimento. A banca trouxe o CAD certinho, mas disse que era impedimento. Não é impedimento, é suspeição. E ainda não está totalmente completa também, né? Tem que dizer lá que é fato análogo cujo caráter criminoso haja controvérsia, né? Então tá incompleta, tá errado dizendo que é impedimento e é suspeição. D. Aquele artigo, né, lindo, 255, tá no código, esse artigo que fala uma coisa, depois desfala, né, lembra-se dele? Mesmo que dissolvido o casamento, ainda que sem filhos em comum, o juiz não poderá figurar em processo em que são partes os pais, irmãos do cônjuge. O que o examinador fez? Ele copiou o artigo, só que ele trocou, né, ao invés de falar aí pais ou irmãos do cônjuge, né? Então falar sogro, sogra, cunhado, ele colocou de outra forma, mas ele tá falando de quem? Ele tá falando do sogro, da sogra, do cunhado, da cunhada, que estão exatamente excepcionados no artigo 255. Lá no finalzinho, dá uma olhadinha, ó. Padrasto, aqui ó, sogro, padrasto, cunhado, então ó, sogro e cunhado estão ali, certo? Está correto, é o artigo 255, esse é o gabarito. Na letra E, diz que o juiz está suspeito se atuar em processo em que, né, ele próprio tenha autuado como autoridade policial ou membro do MP. Turma, nesse caso não é suspeição, é impedimento. Veja, uma causa objetiva. Você olhando ali no processo já consegue verificar, poxa, olha aqui o nome do juiz, já atuou como autoridade policial, como membro do MP, né? Então não é uma causa aqui de suspeição e sim de impedimento, uma causa objetiva. Esta questão aqui, pessoal, né, não cabe recurso, né, não teremos como recorrer, porque realmente não há fundamento de recurso para ela está na literalidade da lei, certo? Vamos para a próxima? Aqui, ó, esse artigo estava né, nas últimas dicas de última hora também, artigo 255. Vamos lá, a respeito da citação. Então, questãozinha aqui, né, digo até que a VUNESP foi bem clássica nessa prova em relação aos assuntos. Ela costuma
passear bem no edital de processo penal. Então veja, ela pegou uma causa de suspeição e impedimento, depois ela vai para a citação, ela pega uma de rito ordinário, depois ela pega uma do júri, uma de GCRI, uma de recursos, uma de ação impugnativa. Ela viaja bem em todos os tópicos, né? Veja que ela pegou um pouquinho de cada tópico. Nesse sentido, né, ela manteve a característica. Contudo, desta vez o Vunesp mexeu em assuntos polêmicos. E aí nós vamos falar sobre um daqui a pouquinho. Vamos lá. A respeito da citação e indicação e intimação do acusado, nos termos do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Essa questão aqui, nós vamos ver que também não é passível de recurso, está na literalidade da lei. Vamos dar uma analisada nela. A letra A diz que na hipótese de suspeita de ocultação, então o réu se oculta para não ser citado. O que você se lembra se o réu se oculta para não ser citado? Tá lá atrás da cortina escondido, né? Tá dizendo pro porteiro falar que não tá. Neste caso, se ele se oculta para não ser citado, nós vamos ter a citação com hora certa e não por edital, como diz aí a letra A. Então, errada. Intimado pessoalmente, atenção, a questão diz que ele foi intimado pessoalmente, olho no olho, para qualquer ato, o não comparecimento do réu implicará a suspensão do processo do prazo prescricional. Não, de jeito nenhum. Vamos lembrar que essa situação de suspender o processo e o prazo prescricional só acontece se o réu é citado por edital, não comparece e não constitui advogado. A citação pessoal, se ele foi citado pessoalmente e não veio, ele não veio porque não quis. O juiz vai fazer o quê? Se ele não nomear advogado, o juiz, né, se ele não constituir, o juiz nomeia advogado e o processo segue, né? Então o processo seguirá sem a presença dele, mas na presença aí do defensor. Então B errada. A C. Citado por hora certa, o não comparecimento do réu implicará em suspensão. Mais uma vez, a suspensão, né, pelo não comparecimento acontece na citação por edital. Na citação com hora certa, se ele for citado e não comparecer, nós teremos o quê? Teremos aquela situação da nomeação do dativo e o processo segue normalmente, né? O juiz vai nomear aí a ele um defensor e a gente segue normalmente. D de dado. São previstas a citação pessoal, sim. Hora certa, sim. Edital, sim. Lembrando que hora certa e edital são citações fictas, né? Por requisição na hipótese do réu militar, aquela, né? Por intermédio do chefe do respectivo serviço e via postal. Não falamos em via postal. Citação por via postal no processo penal. Isso é lá do processo civil. Via postal, citação no processo penal, não temos risco aí. Então, realmente, né? Fora aí a letra D também. Letra E. Estando o acusado no estrangeiro em lugar conhecido, importante essa informação, porque não basta estar no estrangeiro, ele tem que estar em lugar conhecido. A citação dar-se-á por carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo prescricional até o seu efetivo cumprimento. Exatamente, né? A gente sempre fala aí das questões de suspensão, né? Temos 3 suspensões aí dentro do edital de vocês. Essa da carta rogatória, a condicional do processo e a suspensão pela citação por edital e o não comparecimento. Então, esta é uma situação, tá? A literalidade do artigo 368 também, ao meu ver, não caberia recurso. Vamos para a próxima. Bom, essa aqui são causas de rejeição de denúncia. Bora lá. Aqui a gente sempre fala, né, gente? Não tem jeito. A Vunesp ama o artigo 395 e 397. A gente faz os quadrinhos comparativos, tal, porque sempre está presente. Então, veja o que acontece. Aqui, a banca pediu, ó, são causas de rejeição de denúncia e absolvição sumária. Atenção, ela colocou respectivamente. Então, ela quer na ordem. Primeiro, uma causa de rejeição. Depois, uma causa de absolvição sumária, certo? Lembrando que as causas de rejeições, o FIF, né? Falta pressuposto ou condição da ação, inépcia, falta justa causa. Vamos lá para a letra A. A letra A já começa
existência manifesta de excludente de licitude. Existência manifesta de excludente de licitude não é causa de rejeição de denúncia. É causa de absolvição, é hipótese de absolvição sumária. Então já está errado, porque já começou, né? E depois ele traz, então o que ele fez? Ele trouxe uma causa de absolvição e uma causa de rejeição de denúncia, só que está invertido. E o enunciado dizia respectivamente. Então, primeiro, a causa de rejeição de denúncia deve vir na resposta. Letra B. Inépcia. Poxa, inépcia é uma causa de rejeição de denúncia. E prescrição. Prescrição é uma causa, né, uma hipótese de absolvição sumária. Tem um pequeno problema aqui, ok? Ele trouxe na ordem tudo certo, inépcia, né, e prescrição. Veja que, né, quem quiser de repente recorrer, essa aqui eu não acho tão passível, não sei se a banca realmente vai anular, mas quem ficou na dúvida dessa aqui, né, o que poderia de repente alegar é o seguinte: primeiro que ele trouxe o termo incompleto, ele não fala inépcia do quê, né? É inépcia da peça acusatória, né? Inépcia da denúncia, mas ok, inépcia e a prescrição. Prescrição é uma causa de extinção de punibilidade, mas veja que o texto legal, dá uma olhadinha comigo no 397, ele não traz a expressão prescrição, ele traz aí no artigo 397 a expressão extinta punibilidade. Ok, prescrição é uma forma de extinção de punibilidade. Contudo, aonde a gente acha essa disposição que prescrição é uma forma de extinção de punibilidade? A gente acha no artigo 107 do Código Penal, por exemplo, que traz lá para nós, extingue-se a punibilidade e traz todas as hipóteses de extinção de punibilidade. Então, se alguém quiser recorrer dessa questão, pode recorrer baseado aí no artigo 107, dizer que o artigo 107 não está no edital e era aí, né, o artigo que traz para nós a definição de extinção de punibilidade. Esta, vou ser muito franca para vocês, não sei se a banca chega a anular, né? Por quê? Porque as demais, vamos dar uma olhadinha, a gente conseguia matar na letra de lei. Vamos lá, ó. Então a gente já viu que pela própria letra de lei a gente já conseguia matar. A letra C, falta de justa causa para ação penal. Ok, falta de justa causa para ação penal é uma causa de rejeição de denúncia e falta de condição também. Então ele trouxe duas causas de rejeição da denúncia nos termos do artigo 395 e não trouxe nenhuma do 397, então errada. A D, inimputabilidade, aí para tudo, porque inimputabilidade não é causa nem de absolvição sumária, nem de rejeição de denúncia no rito ordinário, né? Então aqui, realmente, no artigo 397 não tem inimputabilidade, tem lá como exceção, né? Diz lá, olha, excludente culpabilidade, exceto inimputabilidade. Inimputabilidade não é nem causa de rejeição, nem hipótese de absolvição sumária. Então tá bem errada, né? A atipicidade, o que seria? O fato não constitui crime, né? Se o fato não constitui crime, ele é um fato atípico. Então a gente encaixaria ali na 3, né? No 397, inciso 3, tá? Mas essa também bem errada por conta da inimputabilidade. Letra E, inépcia, ok? Inépcia é causa de rejeição. E falta de justa causa. Falta de justa causa também é hipótese de rejeição. Então veja que todas as assertivas a gente conseguia ir matando pela letra de lei, né? Com base estritamente no artigo 395 e 397, certo? Então a letra B é o gabarito, mas, né, temos essa situação da prescrição que eu lhes falei, né? Quem de repente quiser recorrer pode tentar aí neste sentido, né? Vamos lá. Próxima questão. A respeito dos recursos e das ações constitucionais previstos no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. A interposição de recurso será sempre voluntária? Sempre não, né, turma? Nós sabemos que no processo penal nós temos aquela hipótese da concessão de habeas corpus, o chamado recurso de ofício. Então, esse sempre matou aí a alternativa A. B. A legitimidade para impetrar habeas corpus é privativa do advogado? Não! Sabemos que qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus. Sabemos que o habeas corpus é uma ação autônoma impugnativa popular e tem esse nome exatamente porque qualquer pessoa pode impetrá-lo. C. A revisão criminal
tem por objeto tanto inocentar o condenado, verdade, quanto diminuir-lhe a pena, na hipótese de surgimento de circunstâncias que autorizem ou determinem diminuição especial da pena. É verdade, né? Nós temos aí a situação, a revisão criminal, que também é uma ação autônoma impugnativa, ela tem um objetivo que é melhorar a situação do réu, tanto é que no Brasil nós só temos revisão criminal em prol do réu. A pena, a situação do réu, né, diz o código, não pode em qualquer hipótese piorar, ela só pode melhorar. Então está correta aí a letra C, né, trazendo aí disposição sobre a revisão criminal. Letra D. Das decisões proferidas pelo júri, quando não unânimes e favoráveis ao réu, atenção para esse favorável aqui, quando a gente fala de embargos infringentes, o que a gente tem que lembrar? Que tem que ser decisão, né, de segunda instância não unânime, desfavorável ao réu. Por quê? Porque os embargos infringentes ou de nulidade são recursos exclusivos da defesa. Tá lembrando disso? São exclusivos da defesa. Então, errado aqui, né? Pode ser que alguém tenha passado desapercebido por esse favorável, enxergou o desfavorável ali, mas não, né? Tem que ser desfavorável e a questão trazia favorável ao réu. Favorável não. Letra E. Da decisão de pronúncia ou impronúncia do réu nos processos de competência do júri, caberá apelação. Opa, vamos lembrar, da pronúncia cabe reze, da impronúncia sim cabe apelação. Vogal com vogal, consoante com consoante. Lembra aquela dica? Então, errada também a alternativa E, ficamos com letra C. Esta questão também, acredito, não seja passível de recurso, não tem nenhum argumento aí compatível, certo? Então, ficamos com letra C. A respeito, vamos lá, agora vamos para a questão mais polêmica de processo penal, ao meu ver. Como eu disse, né, a banca sempre traz uma questão de rito ordinário, depois traz uma do júri, traz uma do sumaríssimo. Esta é que ela trouxe do ordinário e do sumário. Veja que fala sobre as alegações finais. Vamos uma por uma? Ó, letra A. No procedimento ordinário, as alegações finais serão por escrito e no sumário, em regra, orais, apresentadas em audiência. Veja, no ordinário, gente, as alegações também são orais. A regra, na verdade, no ordinário, no sumário, no sumaríssimo, na primeira fase do júri, é que as alegações sejam feitas oralmente e que a sentença possa, inclusive, ser prolatada na própria audiência. Mas isso é a regra. Que, na verdade, né, no dia a dia, nem chega a ser uma regra. Mas veja, a regra são as alegações faladas, orais. Mas nós temos a possibilidade, 3 possibilidades, de conversão das alegações orais em memoriais, alegações escritas. Que possibilidades são essas? Complexidade da causa, o número elevado de réus e também a necessidade, de produção de prova imprescindível, mesmo após aí a audiência. Então, essas 3 situações podem levar o juiz a converter as alegações orais em alegações escritas, ok? Isso está previsto aonde? Lá no artigo 403, Vamos dar uma olhadinha. A letra B diz assim: no procedimento ordinário, admitem-se alegações finais por escritos. Correto. Quando há elevado número de acusados. Regra inaplicável ao procedimento sumário. Veja, esta letra B foi dada como correta pela banca. Contudo, preciso fazer aqui para vocês algumas pontuações. Veja, a letra B, ela diz aqui que a regra das alegações escritas é inaplicável ao procedimento sumário. E olha o enunciado diz assim: de acordo com o texto legal. Queridos, de acordo com o texto legal, não há nenhuma vedação à aplicação das alegações por escritos no rito sumário. Não há nenhuma vedação, não há nenhum artigo que diga, olha, não se aplica alegações por escritas no rito sumário. Muito pelo contrário. Eu queria que vocês até percebessem comigo, dá uma olhadinha, ó. O artigo 403, ele traz para nós, aí a questão do rito ordinário.
Então, dentro do rito ordinário, veja lá, ele fala sobre as alegações orais, traz o tempo das alegações, diz aqui que se houver, né, se tivermos mais de um acusado, o tempo é individual, ele deixa tudo muito claro. E ele tem um parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro é exatamente esse que eu lhes falei, que traz a possibilidade das alegações por escrito, certo? Então, o artigo 403 fala do rito ordinário. Então, a possibilidade do rito ordinário de alegações escritas, sim, está aí no parágrafo terceiro. Aí, o artigo 534 traz as disposições do rito sumário. E veja, qual é a diferença? O artigo é igualzinho, vou até voltar para vocês, olha, 403, né? Só que o 403 tem parágrafo 1º e 2º, o 534 tem parágrafo 1º e 2º igualzinho ao do 403, dizendo a mesma coisa, e se omite, não tem o parágrafo 3º. Veja, aqui nós temos a lei silente, a lei não disse nada, ela simplesmente omitiu essa situação das alegações escritas, ok? Então, se a banca dissesse assim, no que o Código de Processo Penal, né, nas disposições acerca do rito sumário, não há previsão expressa de alegações escritas, nós poderíamos considerar ok, né, no que dispõe, nos artigos que dispõem especificamente sobre o rito sumário, não há expressa disposição sobre as alegações por escrito. Aí estaria perfeita, tudo bem, não caberia recurso. Contudo, veja, o Código, né, as disposições do rito sumário, elas são silentes, simplesmente, ó, não tem o parágrafo 3º. Não diz que pode, mas não diz que não pode, né? E aí, completando o nosso raciocínio, nós vamos nos remeter ao artigo 394, que diz o seguinte, né, que, dá uma olhadinha no parágrafo 5º desse artigo. Aplica-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário, olha ele aí, e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Veja, quando é que nós temos uma aplicação subsidiária? Quando a lei é silente. Né? E o que aconteceu aqui no artigo 534? A lei nada falou sobre as alegações por escrito, nem que podia, nem que não podia. Então, cabe aplicação subsidiária? Cabe. Grande parte da doutrina acredita nisso e no dia a dia ela é aplicável com certeza, né? Lógico que você sempre vai encontrar posicionamentos contrários, o direito é assim, sempre tem alguém com uma ideia divergente, mas veja, hoje, em todo o Brasil, nós temos todos os dias, pessoal, alegações escritas em rito sumário. Os juízes, eles estão agindo contrário ao texto legal? De maneira alguma. Os juízes estão agindo aí conforme o texto legal aí permite, que é essa aplicação subsidiária do procedimento. Né? Então, veja-se que, né, os operadores do direito lançam mão desse parágrafo 5º para essa aplicação das alegações escritas no rito sumário, que acontece todos os dias nesse nosso Brasil, ok? Então, essa é a base aqui. Se você errou essa questão, né, eu acho que vale muito a pena realmente recorrer. Por quê? Porque não é uma questão pacífica, né? Ainda que você ache alguns doutrinadores dizendo que não se aplica, ok? Isso não é pacífico. No nosso dia a dia, isso é aplicado todos os dias com base no parágrafo 5º. Não é aplicado simplesmente porque querem, não, mas com base legal, que é o parágrafo 5º do artigo 394. Tudo bem? Então, ó, volto aqui para vocês. Veja, a base aí para esse recurso é o artigo 403, 534, mostrando que o 534 é omisso, e na omissão temos a aplicação subsidiária do rito do procedimento ordinário, certo? Então, acho que para quem errou aí vale a pena, né? Nós sabemos que uma questão pode fazer muita diferença, e não é justo que de repente o aluno perca aí uma posição, várias posições, por conta de uma questão que é divergente, né? Então, você que acertou, até se coloque no lugar de quem errou, é uma posição divergente, tem realmente aí aplicação no dia a dia, mas também na lei, então não é justo que a gente deixe passar. Então acho que vale a pena aí para quem errou recorrer, certo? Lembrando que o recurso, a nulidade da questão atribui pontos a todos os candidatos. Vamos lá. Letra C. Por que não daria letra C?
Em ambos os procedimentos, em regra, as alegações finais serão por escrito. Não, a regra são as alegações orais em todos os procedimentos, ordinário, sumário e sumaríssimo. D. O procedimento ordinário admite alegações finais por escrito no prazo de 5 dias, ok? E no sumário 3 dias, não. O sumário, a aplicação subsidiária das alegações por escrito, né, também são 5 dias, como é previsto no artigo 403. Questão, a última, a E. Em ambos os procedimentos, as alegações finais serão orais, apresentadas em audiência, admitindo-se memoriais por escrito, até aí estava tudo bonitinho, né? No prazo de 3 dias, em caso de complexidade do feito. Errado por conta do prazo. Se o prazo estivesse certo, a gente ia ficar com a letra E, né? Então, o prazo são 5 dias, lembre, 5 dias sucessivos, né? Errado também. Então, pessoal, né, em que pese a banca tenha aí pontuado a alternativa B, ao meu ver, essa questão, ela não tem nenhuma alternativa correta, né? Que seja pacífica, né, aí o entendimento, certo? Vamos para a próxima. A respeito do procedimento relativo ao tribunal do júri, nossa questãozinha de júri aí da prova. Oferecida a denúncia por crime de competência do júri, o juiz singular, quer dizer, estamos na primeira fase, né? Foi oferecida a denúncia, lembra-se dos mapinhas mentais? Oferece a denúncia, o que o juiz faz? Ele recebe ou rejeita. Ele pode rejeitar? Pode. E ele pode rejeitar se presentes as hipóteses do artigo 395? Sim. As hipóteses de rejeição de denúncia no código, né, estão todas em um único dispositivo, que é o 395. Veja que na prova o 395 caiu 2 vezes, hein, gente? Que é o FIF, falta de condições ou pressupostos, inépcia, né, ou falta de justa causa. Então, pode o juiz rejeitar? Pode, se tiver no 395, pode, sem problema nenhum. Essa é a nossa resposta correta, nosso gabarito, letra A. Vamos dar uma olhadinha no erro das demais? B. Citado o acusado, não apresentada a resposta à acusação no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la no prazo de 5 dias. Não são 5 dias, são 10 dias, conforme o artigo 408. C. Recebida a denúncia. Não sendo localizado o réu para fins de citação pessoal, fazer-se-á por edital. Findo o prazo fixado no edital, caso o réu não compareça, o juiz lhe nomeará defensor. Não. Há 2 questões falando sobre essa situação, que é o artigo 366, né? Que a gente fala o artigo 366 cai muito, que é a suspensão do processo por conta da citação por edital. Gente, veja, se ele é citado por edital, não comparece, não constitui advogado, o que a gente tem? Suspensão do processo e do prazo prescricional. Não continua aqui, né? Então, errada. D. Encerrada a instrução processual na primeira fase do júri, poderá o juiz... Gente, o que o juiz pode fazer na primeira fase? Vamos lembrar das 4 decisões que o juiz pode tomar na primeira fase? Pronúncia, se ele está convencido. Impronúncia, se ele não está convencido do quê? Da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria. Absolvição sumária, que está prevista no artigo 415, as hipóteses de absolvição sumária do júri. E a desclassificação. Então, são as 4 decisões. Aqui, a banca colocou todas elas, mas colocou uma a mais. Aqui no finalzinho, ó. Proferindo desde logo sentença condenatória. Lembre-se, crimes dolosos contra a vida. O juiz togado não pode condenar. A condenação só pode vir do tribunal do júri, né? O conselho de sentença. Então, sentença condenatória aqui na primeira fase não rola. São só as 4 decisões ali, com base no artigo 413 até o 418, que trazem as possibilidades, né, de decisões / sentença na primeira fase do júri, tá? Então, sentença condenatória, só o júri em relação a crimes dolosos contra a vida. Letra E, o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região poderá ser feito apenas por requerimento do acusado. Veja, o desaforamento, ele pode ser feito por requerimento do MP, né, do próprio juiz. Então, o desaforamento não é apenas o acusado que pode requerer. Além disso, né, ó, veja aqui, ó, artigo 427, ó,
né? Temos que ter os motivos: interesse da ordem pública, imparcialidade do júri, segurança pessoal do acusado. Tem o excesso de serviço também, que vai aparecer no 428, 6 meses, lembra-se disso? Né? E quem pode pedir? O Ministério Público, o assistente de acusação, querelante, o acusado, faz a representação perante o juiz competente, né? E quem vai julgar aí o desafioramento é o tribunal. Então, não é apenas requerimento do acusado. Ficamos então com a letra A mesmo, né? Letra A, o nosso gabarito aí dessa questão. Também creio que não cabe recurso, né? Não tem aí nenhuma alternativa que dê um entendimento em duplicidade ou que contrarie o texto legal. Vamos, acho que é a última, acho que, vamos lá. A respeito, acho que é a última, sim. A respeito da lei 9099, é correto afirmar. Sempre uma questãozinha do GCRIM aí, né? Vamos lá, né? Batata, questão do GCRIM sempre tá na nossa prova. São infrações de menor potencial ofensivo, aquele conceito que a gente bate tanto. Infração de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e os crimes com penas máximas de até 2 anos, não é um, é até 2 anos. Transação. B. A transação penal nas ações penais públicas condicionadas à representação oferecida pelo Ministério Público ao autor da infração e por ele aceita, não será homologada pelo juiz se não contar com a anuência da vítima. Muito cuidado aqui, que a banca quis induzir aí, né, a equívoco o candidato. Por quê? A banca coloca, olha, transação penal nas ações públicas condicionadas à representação. Aí você fica pensando na representação. Veja, o Ministério Público só pode oferecer transação se tivermos a representação. Aqui, ele já ofereceu. Então já diz, ó, foi oferecida, foi aceita, né, pelo autor do fato. E aí tá dizendo que o juiz não vai homologar se o autor do fato não concordar com os termos da transação, né? Veja, a transação penal é um acordo entre o autor do fato e o Ministério Público. A vítima não participa desse acordo, né? A vítima, antes do Ministério Público oferecer a transação, quando a ação penal pública é condicionada, ela deve representar. Representa, aí o Ministério Público vai oferecer a transação, aí o autor vai aceitar. Então, cuidado, tá? Porque aqui a letra B estava falando de uma aceitação do autor daquele acordo, se as condições estavam ok. O autor nem participa aqui dessas condições, né? Ele não é consultado qual condição tem na transação, qual não, ok? É um acordo entre MP e autor do fato. Vamos lá. Aqui, só voltando aqui. A vítima não participa, tá, gente? O autor do fato sem a vítima não participa. A suspensão condicional do processo prevista no artigo 89 da lei, a chamada suspensão, né? Lembra lá no nosso quadrinho? Né? Transação e suspensão. Qual é a diferença? A suspensão, o que nós temos que olhar? A pena mínima combinada ao tipo penal. A pena mínima não pode exceder a 1 ano, conforme o artigo 89, né, gente? Transação é pena máxima 2 anos, suspensão condicional é pena mínima de 1 ano. Então, errada, colocou aqui 2 anos, né? Tava lá nas batatinhas, artigo 89. A respeito da lei 9099, a última, não cabe prisão em flagrante nos crimes de menor potencial ofensivo. Muito cuidado. O artigo 69 da lei, ele diz o seguinte, ele não diz que não cabe prisão em flagrante em todas as infrações de menor potencial ofensivo, ele não diz isso. Ele diz que se o autor do fato comparecer espontaneamente ao juizado, aí sim, ele não será preso e nem será cobrado dele fiança. Mas veja, se ele comparecer espontaneamente, né? Então existe aqui, ó, parágrafo único, dá uma olhadinha aqui comigo, ó, o autor do fato, que após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir compromisso de a ele comparecer, quer dizer, ele caindo espontaneamente, né? Não se imporá a prisão em flagrante. Então tem uma condição, se ele comparece, né? E aí não tem prisão em flagrante. Agora, isso não quer dizer que não cabe prisão em flagrante em todos os crimes de menor potencial ofensivo, certo? Existe uma condição aqui. Letra E. Na eventual reunião de processos
perante o juízo comum, decorrente da aplicação de regras de conexão e continência, as infrações de menor potencial ofensivo aplicar-se aos institutos da transação e da composição civil de danos. Literalidade do artigo 60, parágrafo único, lembre-se, né? Se houve reunião de processos lá no júri, né, há aí uma possibilidade, depois de julgar um crime, por exemplo, conexo, que seja infração de menor potencial ofensivo, vamos aplicar sim as medidas despenalizadoras, os benefícios da Lei 90/99, né? É um direito aí garantido ao réu, porque está previsto aí como sujeito na Lei 90/99. Então se aplica mesmo no júri, no procedimento comum, se nós tivermos aí crimes conexos, crimezinhos, né? Que foram juntos aí com o crime principal e que serão julgados, é possível aplicar sim. É possível não, né? É uma determinação que se aplique aí os institutos da transação e da composição civil de danos, certo? Artigo 60, parágrafo único. Ficamos então com a letra E, terminamos aqui a nossa correção. Bom, né, resumindo aí para vocês, nas questões de processo penal, como eu disse, eu acredito que a banca assim, passeou bem no edital de processo penal, as questões assim, de onde iriam sair, né, tá dentro do previsto, mas realmente tocou aqui em algumas questões polêmicas. Essa das alegações finais escritas é polêmico, não acreditava que ela fosse entrar em questões polêmicas como essa, porque realmente, né, gente, isso dá imagem para recurso. E a questão também que falou sobre prescrição, essa acredito menos polêmica, porque as demais alternativas a gente conseguiria eliminar, tá? Mas de modo especial, então, essa das alegações escritas no rito sumário, acho que cabe recurso sim, né? Porque realmente o texto da questão, ela não coaduna com o que realmente ocorre, tanto na lei, quanto na doutrina e no dia a dia, certo? Bom, desejo a todos vocês, né, uma boa caminhada, espero que tenham ido bem, espero que não desanimem, né, temos mais concursos aí pela frente, é uma batalha, não é a única batalha da sua vida, né, e desejo aí tudo de bom pra vocês, um grande beijo no coração, viu? Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!